Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 4 de novembro de 2024, o Brasil e o mundo foram acordados com uma notícia muito triste: o falecimento do grande artista chamado Aguinaldo Raiol. Pessoal, essa notícia foi muito impactante, principalmente pela forma com que isso aconteceu e pela forma com que a notícia foi divulgada no mundo. Eu sou Bartolomeu Fagundes, sou fisioterapeuta e vou te contar hoje aqui o que ninguém fala sobre a morte dessa pessoa. E eu espero que vocês entendam com esse vídeo que isso, na verdade, acaba sendo como uma homenagem para Aguinaldo Raiol e também uma situação que serve de alerta para todos nós diante de uma condição tão grave que ele passou e que ele sofreu nessa madrugada. Então, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta há 9 anos, trabalho exclusivamente com envelhecimento aqui em Natal, Rio Grande do Norte, sou especialista, mestre e doutor em fisioterapia dentro dessa área aí do envelhecimento, dos estudos neurológicos, da parte de quedas de equilíbrio, né? Então é a área que realmente eu me debruço e trabalho e estudo diariamente. O que mais me surpreendeu diante dessa situação e que me fez ter o ímpeto de vir aqui gravar esse vídeo para vocês é que a notícia que foi vinculada na mídia é que Aguinaldo Raiol faleceu vítima de uma queda. Queda foi o assunto que eu trabalhei durante o meu doutorado, durante o mestrado, e queda, sem dúvida, é a maior demanda que eu tenho de atendimento domiciliar. Todos os dias eu recebo uma notícia, todos os dias eu vejo alguma reportagem na internet que envolve a queda. Então isso vem a me preocupar porque ninguém está falando sobre o real motivo do que aconteceu na situação de Aguinaldo Raiol, né? Então fica até o final desse vídeo para que você realmente entenda que essa reflexão minha, ela vai trazer um ponto muito fiel e muito importante para a sua vida também. Seja você uma pessoa idosa ou uma pessoa que convive com uma pessoa idosa, e seja você uma pessoa que está envelhecendo, né? Então, na situação atual de saúde de Aguinaldo Raiol, que já passava por problemas pulmonares, que já tinha uma condição de saúde um pouco mais frágil, né? Ele tinha 86 anos. Me vem um alerta muito importante em relação ao envelhecimento, de que muitas pessoas esperam acontecer algo para poder buscar uma solução. É muito comum na minha prática fisioterapêutica eu receber chamados de filhos, de netos, até de irmãos, de pessoas idosas que estão sofrendo, estão passando por episódios de quedas e que precisam de uma reabilitação de equilíbrio, precisam de um treinamento de força, precisam de um treinamento de coordenação, de uma orientação domiciliar, de um ajuste de móvel, de calçado, de fio pela casa, de iluminação, de alguma coisa que venha se relacionar com os episódios de queda. Mas para mim isso é um dado muito alarmante, porque hoje cerca de 90% dos meus pacientes são pacientes que iniciaram o tratamento justamente por um risco de queda ou um episódio anterior de queda. Isso para mim é muito triste, porque eu sei que a gente não precisava esperar isso acontecer. A gente já sabe que naturalmente, com o processo do envelhecimento, é normal que as pessoas tenham uma tendência maior a quedas ou uma tendência maior a perderem ou diminuírem seus reflexos, diminuírem suas forças de sustentação de panturrilha, de tronco, e isso vem se associar com muitas doenças, como por exemplo, doenças neurológicas que se relacionam diretamente com queda, doenças metabólicas, doenças crônicas, né, que são, por exemplo, hipertensão, diabetes. O meu doutorado foi com idosos diabéticos justamente porque são pessoas que têm um risco muito aumentado de quedas pela perda da sensibilidade e por diversos outros fatores, mas a gente precisa atentar que só pelo fato da pessoa ser uma pessoa idosa, ela já tem uma propensão maior a cair. Então eu deixo a seguinte pergunta: por que não tratar? Por que não reabilitar esse equilíbrio, essa coordenação motora, essa força antes do episódio da queda, né? A gente já sabe que nessa idade tem uma propensão maior à queda. E a gente sabe também que nessa idade, além da propensão à queda, a gente tem uma reabilitação muito mais dificultosa, a gente tem uma mortalidade muito grande por quedas. E é duro saber que 1 a cada 3 pessoas idosas experimentam um episódio de queda da própria altura, que foi exatamente o que aconteceu com o Aguinaldo Raiol. Então a gente precisa entender que antes dessa condição acontecer, a gente precisa trabalhar com essa pessoa para que isso não aconteça e minimizar ao máximo os riscos de que isso venha a acontecer. Outro ponto alarmante para mim é que Aguinaldo Raiol, ele tinha um cuidador, que era justamente a pessoa que estava com ele, que estava no plantão com ele no momento dessa queda.
E me preocupa muito em saber aonde esse cuidador estava diante dessa situação, né? Em qual momento isso aconteceu. A mídia não divulgou, a família provavelmente não vai divulgar, porque a gente sabe que pode existir um episódio muito importante aí de negligência, de imprudência, e com relação a isso a gente não vai saber. Mas eu quero deixar um recado para vocês, cuidadores, ou até mesmo para vocês que são famílias de pessoas idosas que têm cuidadores, que os cuidadores, eles são os principais responsáveis pela integridade de saúde física do paciente durante a noite, que é o principal período em que acontecem as quedas, principalmente quedas em que o paciente relata que estava indo ao banheiro, ou que levantou para tentar ir ao banheiro e não conseguiu, acabou caindo, porque a gente tem a desorientação, a gente tem o sono, a gente tem um ambiente escuro, a gente tem algo desafiador que faz com que ele consiga levantar, e a gente tem uma perda de força muscular muito importante, e que tudo isso junto é até mesmo de um calçado inadequado, do fio de um carregador de celular, ou de um fio de um ventilador, de algum aparelho eletrônico, que pode se relacionar ao episódio de queda. A gente não sabe como foi essa queda, mas a gente sabe que essa queda aconteceu na presença de um cuidador dentro da casa, e que esse cuidador, ele fez o correto, né, que foi chamar a SAMU, foi chamar o cuidado especializado, mas nós sabemos que existem os cuidados pré-hospitalares, né, os cuidados que a gente precisa ter no exato momento desse acidente. Inclusive, tocando nesse assunto, recentemente eu divulguei nas minhas redes sociais o lançamento do meu curso SOS Idosos, que é um curso voltado aos cuidados para o atendimento domiciliar diante de uma situação emergencial. Né? Então, esse curso ele visa capacitar qualquer pessoa, independente de ser da saúde ou não, a atuar diante de condições muito graves, como ferimentos por queimadura, choque elétrico, trauma na cabeça, que foi o caso em questão, desmaio, suspeita de AVC, suspeita de infarto. Então, esse curso ajuda demais as pessoas a entenderem o que fazer diante de uma situação dessa, e que pode, inclusive, salvar diversas vidas, entrando com a parte social muito mais importante do que a parte econômica, né? Afinal de contas, salvar vidas é o que mais importa para nossa sociedade. E diante dessa situação, me preocupa muito em saber que o cuidador, ele infelizmente não conseguiu conter essa queda, né? Afinal de contas, houve o episódio da queda, e que também não se sabe ao certo se esse cuidador fez os cuidados pré-hospitalares, pré-atendimento da SAMU, os cuidados imediatos da forma correta, né? Se isso não tiver sido feito da forma correta, aí realmente a família jamais vai divulgar, porque isso pode envolver uma questão jurídica muito grande, uma briga judicial aí, que a família pode entrar contra a empresa, contra o próprio cuidador. Então, a gente precisa respaldar que isso aconteça. Gente, com relação ao curso, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês o link para vocês entenderem. Ele foi um curso gravado com uma atriz, né? E essa atriz, ela simulou as situações emergenciais domiciliares, e eu entrei como profissional que vai realizar esses cuidados e vai direcionar o conhecimento acerca desse assunto, tá? O curso tá num valor bem baratinho, é um curso gravado, acompanha um material que eu chamo de guia de bolso, que é um material em PDF, em que tem todos aqueles assuntos listados em tópicos, são mais de 70 páginas ilustradas, para que facilite para você na hora de uma intercorrência dessa, e que você não saiba o que fazer e não vai ter tempo de assistir aquele vídeo, tá bom? Então, recentemente aconteceu de uma família buscar um atendimento para mim, né, buscar um atendimento comigo para o patriarca daquela família, que era uma pessoa que estava sofrendo diversas quedas, inclusive a última queda, que foi a queda que fez com que a família buscasse o fisioterapeuta, foi uma queda em que ele sofreu um corte na cabeça bem importante e pegou 16 pontos. Então, ao chegar na casa dessa pessoa para fazer a avaliação, a primeira coisa que eu identifiquei é que todas essas quedas eram quedas que aconteciam no período da noite, e que essa pessoa, esse paciente, ele não tinha um cuidador noturno. Então, o primeiro ponto a ser feito, o primeiro ponto a ser trabalhado é a exigência de colocar um cuidador noturno. Né? O cuidador noturno, ele é responsável por manter todo aquele cuidado durante a noite. O cuidador, ele fica lá constantemente ao lado desse paciente, inclusive na hora de dormir ou do descanso. O ideal é que ele fique próximo à cama do paciente, se possível lado a lado da cama do paciente, para caso ele levante para ir ao banheiro, ir na cozinha, comer alguma coisa, fazer qualquer coisa, esse cuidador ele possa acompanhar para evitar esse episódio de queda. O motivo do falecimento foi um traumatismo craniano. Então vocês imaginam o nível e o tamanho dessa pancada que ele sofreu diante dessa queda. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês é que a gente não precisa esperar
que a queda aconteça, para a gente buscar um cuidado especializado, para a gente buscar um cuidado maior com as nossas pessoas idosas, né? Então isso serve muito de alerta, porque realmente agora houve o falecimento de uma pessoa de 86 anos, que é super conhecido, que é um artista, um ator, um cantor, um intérprete super importante para a música popular brasileira e internacional, que já embalou diversas novelas que fizeram parte de nossas vidas, que já fez diversos papéis importantes aí na televisão, mas que infelizmente faleceu de uma situação emergencial dentro de casa, de um acidente doméstico. Então, será que esse primeiro socorro, será que esse cuidado pré-hospitalar foi feito da forma correta? Isso eu acredito que nós nunca vamos saber, que isso realmente é algo bem específico da família. A família revelou que a SAMU também teve uma demora muito grande para chegar no local. E isso, na verdade, a gente não consegue encontrar um culpado, né? Embora a gente queira o tempo todo buscar um culpado, mas a gente não consegue. Afinal de contas, o SAMU é um serviço de atendimento médico que ele é muito, muito utilizado o tempo todo, todas as horas do dia. É um serviço de 24 horas. Então, quem sabe aquela unidade móvel mais perto dele não já estava com outra ocorrência, a gente realmente também não vai ter como saber o que aconteceu diante dessa situação. Mas eu espero que vocês saibam que realmente o que há por trás dessa situação de Aguinaldo Rayol pode ser muito maior do que a gente imagina, pode envolver um processo em saúde, pode envolver um processo realmente que atente para os cuidados domiciliares de um cuidador, de uma empresa, de uma equipe, né, de quem puder estar com ele diante dessa situação. O motivo da morte foi traumatismo craniano, foi uma queda da própria altura, houve um corte muito profundo na região da nuca e esse corte também gerou um extravasamento de sangue muito grande, né, e que isso pode realmente ter feito com que ele não resistisse, né? Então, se você gostou desse conteúdo, dessa reflexão, eu peço com muito carinho que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, passar para pessoas que você acha que precisa, que está realmente na hora de entender, de saber desse conteúdo e ter um pouquinho mais de atenção com as nossas pessoas idosas, porque infelizmente eles são as pessoas que mais sofrem diante de tudo isso, seja uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, ou até mesmo um cuidado adequado, né? Mas nessa situação houve a morte de uma pessoa. Então eu espero que vocês possam aí me ajudar no compartilhamento desse conteúdo e acompanhar o meu canal, se inscrever e ver que também tem outros conteúdos bem bacanas por aqui. Até mais. Tchau, tchau.